Olá, meu irmão, meu amigo. É um grande prazer, um grande abraço estar aqui com vocês neste culto online, nesta nova fase, nesse novo normal que a gente tem assim tratado, né? A Bíblia nos diz, e eu quero convidar você, se você tem acesso à Bíblia, a examinar o texto sagrado em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. É um texto muito conhecido. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo diz aos Efésios que nós somos salvos por meio da graça e que não há nenhum mérito da nossa parte. Essa salvação não vem de nós, não parte daqui lá para cima, para o trono de Deus. Pelo contrário, essa salvação vem de Deus para nós, não vem das obras para que ninguém chegue diante de Deus e se glorie da salvação. Há um outro texto que fala da graça, também de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21, assim diz a palavra do Senhor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu li assim dois textos no Novo Testamento. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, e Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. E quero compartilhar com os meus queridos irmãos, porventura algum irmão de alguma outra igreja que está nos acompanhando agora, o poder da graça. É isto que me interessa nesta ocasião, conversar com vocês sobre o poder da graça. A Bíblia diz que a graça recebe o pior pecador. A graça recebe o pior pecador. Pior. A graça recebeu o malfeitor na cruz em seu último instante de vida. Nos momentos finais, nos últimos instantes da prorrogação do segundo tempo da vida daquele indivíduo, a Bíblia diz que ele se dirigiu para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. A graça recebe o pior pecador. A graça também recebeu o filho pródigo, quando este voltou para casa arrependido. A Bíblia diz que levantou-se aquele rapaz e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz também que o filho mais velho, aborrecido com aquele clima de festa na casa do seu pai, disse assim para o seu pai: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E então o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A graça recebe o malfeitor que levou a sua vida na bandidagem, mas agora arrependido volta-se para o Senhor. A graça também recebe aquele rapaz que gastou tudo quanto ele tinha, vivendo dissolutamente, e arrependido volta para a sua casa. O filho diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E é verdade, ele não tinha nenhum merecimento, porque ele antecipara a morte do seu pai, quando este em vida lhe dar a parte da herança. Ele antecipa o pedido de dizer: o pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O que aquele rapaz estava fazendo? Ele estava matando o pai, matando o próprio pai. Mesmo assim, o pai o recebe, a graça o recebe. Ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho, e ainda assim a graça o recebe de volta à casa do seu pai. A graça também recebeu aquela mulher adúltera. Em João capítulo 8, nós lemos que uma mulher foi flagrada em adultério e foi levada aos pés de Jesus, já com a sentença pronta. E a sentença era: esta mulher deve ser morta a pedradas. Sim, vocês podem matá-la. Aquele que dentre vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A palavra do Senhor diz que todos se retiraram, um a um, do maior ao menor, ficando só Jesus e a mulher. E quando aqueles homens ouviram isto,
Redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A graça recebeu aquele malfeitor na cruz. A graça recebeu aquele rapaz arrependido que voltou para casa. A graça recebeu aquela mulher que entendeu que tinha realmente pecado e que merecia o castigo da lei. Porque a graça recebe o pior pecador. Por que assim? Por que a graça recebe o pior pecador? Porque Jesus mesmo prometeu dizendo: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. A graça recebe o pior pecador, porque é promessa de Deus que qualquer pecador arrependido terá lugar ao lado do Senhor, se de fato o buscar arrependido. Não é à toa que nós lemos em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, as palavras do Senhor Jesus dizendo: Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A graça recebe o pior pecador. Deus está disposto a receber você. Deus está querendo receber você, porque o amor de Deus é maior do que todo pecado que você cometeu. Mas não só isso, a graça também perdoa o pior pecador. A graça perdoa o pior pecador, não só recebe, como também perdoa. A Bíblia diz que Deus não tem nenhum interesse em manter os seus pecados diante de si. A Bíblia diz que Deus deseja perdoar você, e não apenas isso, Ele deseja esquecer os seus erros e as suas transgressões, porque não é interesse de Deus guardar em arquivos os erros que você porventura tenha cometido. A palavra do Senhor nos diz lá em Miqueias, capítulo 7, verso de número 19: De novo terás compaixão de nós, ó Deus. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É desejo de Deus perdoar, esquecer. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 38, verso 17, diz: Foi para o meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Lançar os pecados nas profundezas do mar. Jogar os pecados para trás e nunca mais se lembrar deles. É isso que Deus deseja fazer. Porque a graça recebe o pior pecador, mas a graça também perdoa o pior pecador. Lança os pecados para trás. Lança os pecados nas profundezas do mar. É desejo do Senhor lavar o seu coração, tornar você limpo de qualquer pecado. Por isso que em 1 João capítulo 1, verso 9, nós lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É desejo de Deus perdoar. Receber o pior pecador e perdoar o pior pecador. Mas a graça de Deus também usa o pior pecador. E esta é a parte que mais me encanta em nossa conversa hoje. Não só recebe, não só perdoa, mas uma vez recebido por Deus, sem nenhum mérito, uma vez perdoado por Deus, sem nenhum mérito, somente pela graça, ainda agora, a maravilha que a Bíblia diz que Deus faz conosco. Deus nos usa a nossa vida para abençoar outras vidas. Usa as nossas vidas para edificar outras vidas. Porque a graça de Deus não só recebe, não só perdoa, mas também usa o pior pecador. Dentre as várias pessoas que Deus usou ao longo da história, houve um que disse de si mesmo o seguinte: Eu sou o pior de todos os pecadores. Foi o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo disse assim: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja, não é alguém dizendo do apóstolo Paulo que ele é o pior.
Não é alguém falando dele, emitindo algum juízo de valor sobre ele. É ele dizendo de si mesmo: eu sou o pior dos pecadores. Essa palavra é digna, é fiel, deve ser aceitada, deve ser recebida, deve ser acolhida por todos. Eu sou o pior dos pecadores, disse o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 15. E mesmo se dizendo o pior dos pecadores, Paulo, sabemos, foi usado pelo Senhor para levar esta graça a todo mundo conhecido da sua época, de todos os cristãos, de todos os discípulos do Senhor Jesus. Não conhecemos alguém que teve uma vida como a do apóstolo Paulo, levando o evangelho a todos os lugares, fazendo com que o evangelho fosse anunciado a todo mundo conhecido da sua época. Mesmo se dizendo o pior dos pecadores, Paulo foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para abençoar a sua geração, e esta bênção de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo chegou até nós. Nós estamos aqui, crendo no Senhor Jesus, porque Deus usou um homem que dizia de si mesmo: eu sou o pior dos pecadores. E mesmo dizendo-se o pior dos pecadores, este homem, o apóstolo Paulo, foi usado pelo Senhor para levar esta graça a todo mundo conhecido de sua época. Ele disse ainda na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versos 12 e 13, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo diz de si mesmo: eu fui blasfemo. Eu vivi uma vida de ignorância. Apesar de sua formação religiosa, apesar de sua formação no farisaísmo do seu tempo, Paulo era um ignorante, não conhecia a graça, não conhecia o amor de Deus, não conhecia esta graça revelada em Cristo Jesus. Por isso ele diz, ainda aos Gálatas capítulo 1, versos 13 e 14, Gálatas capítulo 1, versos 13 e 14, assim diz o apóstolo: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Eu fui um religioso. Eu fui um zeloso guardião da tradição que eu recebi dos meus pais. Ele vai dizer no outro texto que ele era fariseu, da tribo de Benjamim, um homem dedicado, um homem fiel aos ensinos do farisaísmo da sua época, um religioso exemplar que excedia a muitos da sua idade. Mas mesmo assim, era blasfemo, era perseguidor, era ignorante, não conhecia a graça de Deus. Ele diz ainda aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, versos 9 e 10, o seguinte: eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que opera através de mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu fui violento, eu permiti a perseguição e morte de muitos cristãos. Eu era um ignorante, zeloso da lei, religioso. Eu não conhecia o amor de Deus, mas pela graça de Deus eu me tornei o que eu sou agora. Por quê? Porque a graça de Deus usa o pior pecador. A graça de Deus se estende para receber, para perdoar e para transformar de tal maneira o pecador que este se torna agora um instrumento desta graça para levar o amor de Deus a todas as pessoas da sua geração e as gerações seguintes. É o exemplo do apóstolo Paulo. A graça de Deus deu àquele homem que é
é interessante, mas este homem é chamado de o endemoniado de Gadara. Eu acho isso injusto, porque ele era, deixou de ser endemoniado. Eu costumo me referir a ele como o ex-endemoniado de Gadara. A chance de se tornar um missionário. A graça de Deus alcançou aquele homem, os demônios foram expulsos da vida dele, e ele volta para sua casa agora um missionário. Olha o que diz o texto de Marcos, capítulo 5, nos versos 18 a 20. A Bíblia diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Era um possesso, um louco, ensandecido. A Bíblia diz que ninguém podia caminhar e passar por aquele homem, porque ele vivia nu, correndo pelos montes, ferindo-se com pedras. Nenhuma corrente conseguia segurá-lo, até que aquele homem se encontrou com Jesus. E de ex-endemoniado, e de ex-louco, varrido, que tocava o terror na sua região, aquele homem se torna agora um missionário, um vaso usado por Deus para levar o evangelho para a sua família. O campo missionário daquele homem era agora a sua parentela. E Jesus diz: volte e vá conversar com a sua família. Volte e vá dizer para a sua família. Volte e anuncie para a sua família quanto Deus teve misericórdia de você e como Deus transformou a sua vida. Por quê? Porque a graça de Deus recebe o pior pecador. A graça de Deus perdoa o pior pecador. A graça de Deus usa o pior pecador. Usa. Qual a grande dificuldade, meu irmão, minha irmã, para que entendamos e vivamos em paz com esta graça de Deus? A grande dificuldade é o excesso de religiosidade de nossas igrejas. Nós dificultamos muitas vezes a manifestação dessa graça, porque nós temos dificuldades em receber as pessoas. Nós temos dificuldades em perdoar os que pecaram, os que caíram. Nós temos dificuldades em confiar na possibilidade da restauração plena, da restituição do ministério daqueles que cometeram algum erro. Nós temos dificuldades com a disciplina, e é mais fácil para nós excluir quem errou, a cuidar de quem errou. É muito difícil para aquelas pessoas que cometeram erros, deslizes morais, conviver em nossas igrejas em paz, porque nós, em nosso excesso de zelo e em nosso fervor religioso, toldamos a graça de Deus. Se deixarmos a graça de Deus agir, se deixarmos a graça do Senhor fluir, tudo isso mudará. Estes dias de quarentena eu recebi um recadinho via WhatsApp de um filho muito amado, de um discípulo muito amado. E ele, naquele recado via WhatsApp, me mostrava umas fotos de um evento acontecido em São Paulo. Ele não está em São Paulo esses dias, mas ele me mandou aquelas fotos daquele evento maravilhoso acontecido num projeto missionário em São Paulo, e ele contava para mim assim: eu tenho muita saudade de estar neste lugar e de ver a graça de Deus bailando, de ver a graça de Deus agindo. É exatamente isso. Aqueles que experimentaram dessa graça, aqueles que foram recebidos por ela, aqueles que foram perdoados por ela, aqueles que foram usados e sabem que foram usados pela graça, porque sabiam que não tinham condições de fazer as coisas que foram feitas, mas tão somente pela graça essas coisas foram feitas. Estes morrem de saudade da graça. Morrem de saudade de vê-la atuando, agindo. Então vamos permitir que a graça de Deus seja maior do que a nossa religiosidade. Vamos permitir que a graça de Deus seja a condutora das manifestações de fé nas nossas igrejas e nas nossas vidas, pessoalmente. Vamos deixar que a graça receba as pessoas ao nosso redor. Vamos permitir que a graça leve o perdão àqueles que erraram. E vamos permitir que a graça de Deus use as pessoas. Use as pessoas. Como há manipulação em nossas igrejas, como há pessoas que se agarram, que se aferram a determinadas funções, determinados cargos, determinadas comissões,
e fazem daquilo uma propriedade particular, impedindo que a graça use outras pessoas para abençoar. Outras pessoas que também serão instrumentos de Deus para fazer com que o seu amor chegue a outros corações. Se a graça de Deus faz tudo isso, a verdade é que muitas vezes a gente não vê isso acontecendo, porque nós não fazemos nada para cooperar com esta graça. Vamos deixar a graça de Deus agir. E vamos deixar que a graça faça aquilo que nós não podemos fazer. E vamos deixar que esta graça flua através da nossa vida. Que Deus o abençoe. Um grande abraço a você que nos acompanhou neste culto online. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana dirigida pelo Espírito do Senhor, uma semana na qual a graça se manifeste na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.